Olá! Você acompanhou com a gente ao longo de 2011 as principais notícias da Câmara Municipal. E chegou a hora de fazer a retrospectiva, de relembrar como foi o ano aqui na Câmara. Em fevereiro, logo depois do recesso regimental, foram definidos os membros das comissões da Câmara. A escolha dos integrantes das comissões da Câmara foi feita depois de muita discussão, mas os vereadores acabaram aprovando todos os nomes por unanimidade. A Comissão de Trabalho e Servidores Públicos terá como presidente Juarez Lopes. A Comissão de Saúde e Assistência Social será presidida por Dr. Jean. A Comissão de Finanças e Orçamento por Denício Trindade. A Comissão de Habitação terá como presidente Agenor Mariano, a de Meio Ambiente, Misair Lemes. A Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso permanece com Elias Vaz. A de Defesa do Consumidor terá à frente Alfredo Bambu. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia será presidida por Luciano Pedroso. A de Obras e Patrimônio Público por Isídio Alves. A de Esporte, Lazer e Turismo permanece com o mesmo presidente, Cimeison Silveira. A Comissão de Legislação Participativa será coordenada por Davidson Costa. A de Desenvolvimento Econômico e Social por Virmondes Cruvinel Filho. A Comissão de Ética vai ser presidida por Anselmo Pereira. Na Comissão Mista, assume Fábio Tokarski. E na de Constituição e Justiça, Paulinho Graus. Pela CCJ, passam todos os projetos que tramitam na Câmara. Normalmente, os projetos de lei formulados pelos vereadores ou pelo Executivo ou ainda de iniciativa popular vão primeiro para a CCJ para serem avaliados se estão de acordo com as Constituições Federal e Estadual e também com a Lei Orgânica do município. Só então vem para a primeira votação em plenário. Se aprovados, seguem para outra comissão de acordo com o assunto em pauta, que dá parecer favorável ou desfavorável aos projetos. Depois disso, voltam para o plenário para a segunda e última votação. Se aprovados, finalmente seguem para a sanção ou veto do prefeito. Mas se não conseguirem os votos suficientes em qualquer uma das votações, são arquivados. Ainda em fevereiro foi aprovado o projeto para ajudar mais trabalhadores a conseguir emprego. O projeto, de autoria do vereador Isídio Alves, é de 2009 e cria um mecanismo que pode ajudar pessoas com mais de 40 anos a retornar ao mercado de trabalho. Isso é possível através de incentivos que seriam concedidos pela Prefeitura às empresas que abrirem vagas a funcionários nesta faixa etária. Aprovado 2 vezes na Câmara, o projeto foi vetado pelo prefeito, mas o veto foi derrubado em plenário. Nós só autorizamos o prefeito municipal de Goiânia, Dr. Paulo Garcia, a dar incentivo qual a prefeitura achar que deve dar às empresas para que contratar pessoas acima de 40 anos. A gente liberou a prefeitura para achar o que deve e como deve fazer. Em março, uma notícia triste. Morreu no dia 11 o vereador Gari Negro Jobs. Várias autoridades políticas prestaram a última homenagem ao vereador Gari Negro Jobs. No velório e no sepultamento, vereadores, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o prefeito atual, Paulo Garcia, e o governador Marconi Perillo cumprimentaram familiares e amigos. Ele se elegeu vereador em 2008 e por 2 anos ocupou uma cadeira na Câmara Municipal. Ao longo da vida, atuou em várias áreas, sempre em profissões humildes. Durante as campanhas políticas e na carreira pública, ficou conhecido pela irreverência e simplicidade. O grande legado que ele deixa é para que todos nós saibamos que na democracia tem espaço para todos. Jobs lutou, chegou à Câmara, a Câmara perde um grande vereador, Goiânia perde um representante e eu perco um amigo. Era uma pessoa especial, um tanto diferente em determinadas questões, em determinadas posições, mas amado por muitos, criticado por alguns, mas eu resumiria tudo isso numa só afirmação. Ele era um idealista. Ele, na sua simplicidade de ações, de posições, ele era movido por um ideal, por amor ao seu semelhante, por amor ao povo, sobretudo pelas camadas mais humildes da sociedade. Um homem que tinha uma personalidade que às vezes provocava muita controvérsia, mas sempre atento às necessidades do povo mais humilde, um sonhador, um homem que fazia da política
à procura do bem para o seu povo. Um homem que nós perdemos e vamos sentir muita falta dele. Ele fazia da irreverência dele, quase sempre, uma forma de chamar a atenção para as mazelas sociais, para os problemas sociais vividos pelo povo pobre, de onde ele tinha saído. Talvez essa tenha sido a principal marca do Jobs. E além disso, também o outro traço dele era a defesa intransigente que ele fazia da raça negra. Além de defender os excluídos, ele também sempre defendeu a raça negra. Chegamos ao mês de abril, quando foram escolhidos os vereadores para compor a comissão de inquérito destinada a investigar o aumento do preço dos combustíveis na capital. A proposta de criação da SEI foi uma iniciativa de Djalma Araújo, do PT, e Alfredo Bambu, do PR, mas teve o apoio de 21 vereadores. Entre eles foram escolhidos os 7 que vão compor a comissão: Clécio Alves, Luiz Teófilo, Santana Gomes, Richard Nixon, Davidson Costa, Djalma Araújo e Alfredo Bambu. Ele argumenta que a Câmara não pode ficar omissa diante de uma situação que hoje prejudica grande parcela da sociedade: a alta abusiva do preço dos combustíveis. Nós devemos ouvir os presidentes, os usineiros, os sindipostos, convidar as delegacias responsáveis pelo caso, que também em andamento alguns processos, para questioná-los com relação a isso e ver o que realmente ele tem que dizer. Porque eles culpam o açúcar, mas eles são beneficiários das açúcar também. Eles culpam isso, mas são eles que mantêm todo esse monopólio, tanto da gasolina, do álcool, quanto do açúcar. Então não tem como debitar na conta da açúcar essa questão do etanol. Também em abril foi aprovado em última votação um projeto do prefeito que aumentou em 15,8% o salário dos professores do município. O piso salarial passou de R$ 1.099 para R$ 1.273. E os vereadores também aprovaram um projeto que autoriza a Prefeitura a fazer empréstimo para asfaltar 31 bairros de Goiânia. Ao todo, a Prefeitura espera conseguir R$ 62.130.000. A expectativa é que sejam asfaltados 31 bairros da capital. Além de obras de pavimentação, está prevista também a construção de galerias de água da chuva. O empréstimo deve ser contraído junto à Caixa Econômica com recursos do PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento. A Procuradoria da Câmara chegou a apontar irregularidades no processo, alegando que faltaram documentos que comprovem a capacidade de endividamento da Prefeitura. Mesmo assim, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao projeto. Segundo o presidente, as informações e documentos apontados pela Procuradoria só devem ser apresentados pela Caixa Econômica depois que a contratação do empréstimo for autorizada aqui na Câmara. Ainda em abril, denúncias do vereador Elias Vaz, do PSOL, levaram o Ministério Público Federal a pedir a paralisação da obra do novo Parque Mutirama. O Mutirama será ampliado em 5 vezes, com a incorporação do Parque Botafogo e a construção de uma trincheira sobre a Avenida Araguaia. Também está prevista a substituição dos brinquedos atuais e a compra de outros 30. Ao todo, serão investidos R$ 56 milhões do Ministério do Turismo e 25 milhões da própria Prefeitura. Mesmo antes do começo da obra, o Ministério Público Federal já tinha acionado o Tribunal de Contas da União, apontando irregularidades no processo de licitação. O TCU acabou arquivando o processo, mas o procurador responsável recorreu à Justiça e moveu uma ação pedindo a suspensão da obra. A denúncia das possíveis irregularidades foi feita ao Ministério Público pelo vereador Elias Vaz. O vereador elogiou a ação. Disse que o procurador acertou ao pedir que a licitação seja refeita, sem risco de o município perder o dinheiro que vem do governo federal. Você tem uma obra que custa mais de 50 milhões de reais e só uma empresa se interessar por essa obra, não dá para acreditar nisso, né? É óbvio que isso foi construído para a Varra Engenharia ganhar, né? E isso que o Ministério Público Federal está apontando na sua ação civil pública, que por diversos critérios que foram estabelecidos no processo licitatório, acabou restringindo a participação de um conjunto de empresas, o que acabou que uma empresa apenas acabou concorrendo e ganhando o processo licitatório. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com as principais notícias de maio e junho aqui na Câmara. A
nossa casa é um lugar que a gente tem orgulho de mostrar para todo mundo. Um lugar onde todos têm voz e defendem suas ideias. A Câmara Municipal de Goiânia é a casa de todo cidadão. Um espaço aberto para o debate e a democracia na nossa cidade. Como em todas as casas, a Câmara funciona melhor quando todos contribuem. Participe do dia a dia da Câmara. Acompanhe os trabalhos pelo site, nos principais jornais da cidade e pela TV Câmara. Sua cidade é seu mundo. A Câmara Municipal é a sua casa. O imponente Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, foi inaugurado em 1938. É a casa do governador e da família. O prédio que sediou o batismo cultural de Goiânia também é palco de importantes decisões políticas. O Palácio das Esmeraldas é patrimônio Art Deco de Goiânia. Foi constatado no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde, que todo o leite materno de 100 mulheres, 100% transformado em veneno, o veneno do agrotóxico. Quer dizer, as crianças, nessas condições, mamando veneno nas suas mães. Já que a coisa vem do governo associado com o grande capital, a grande empresa produtora e exportadora do etanol, essa mobilização tem que ir para cima do governo, para cima dessas empresas. Por exemplo, o caso de usinas hidrelétricas que estão devastando também, sob outra forma, o Cerrado, pela inundação da vida que está aí, pelo afogamento de toda a expectativa de produção variadíssima e plural da nossa região. A maneira é enfrentar. Estamos de volta com as notícias da Câmara que marcaram 2011. Em maio, vereadores aprovaram um projeto que transformou o bullying, a violência física ou verbal entre estudantes, em matéria de sala de aula. O projeto do vereador Virmondes Cruvinel prevê uma série de medidas para tentar diminuir a violência entre estudantes. As ações são treinamento para profissionais da educação, inclusão no currículo de conteúdo sobre respeito a diferenças, campanhas educativas e envolvimento de pais nos debates. Segundo uma organização internacional chamada PLAN, 1 em cada 3 estudantes de escolas brasileiras já foi vítima de violência. E outra ideia defendida pelo vereador Virmondes Cruvinel é a criação do Disque Adolescente, um serviço de assistência psicológica a vítimas de bullying. Da mesma forma como existe esse atendimento à saúde, teleconsulta, um horário onde que profissionais habilitados, psicólogos e médicos dediquem 1 ou 2 horas para esse atendimento às crianças que ficam com vergonha de levar esse problema para casa ou com medo até de alguma agressão, de sofrer uma retaliação, eles possam dialogar com autoridades e profissionais da área, onde que possa de alguma forma levar à solução do problema de maneira imediata. Esse contato através do telefone pode ser depois formalizado numa consulta, onde que os pais e as famílias podem estar comparecendo. Também em maio, a audiência pública debateu os problemas do trânsito de Goiânia. O evento foi realizado no mesmo dia do lançamento da campanha da Organização das Nações Unidas pela Segurança no Trânsito. A audiência foi coordenada pelo vereador Davidson Costa e reuniu representantes do Ministério Público e da Prefeitura e o presidente do Detran. Vários estudantes acompanharam o debate, alguns com interesse até de sugerir mudanças no trânsito da capital. Se a gente instalasse sinais em algumas áreas no qual tem engarrafamento, podia melhorar até o tempo em que se dura nele.
Por exemplo, numa área que a pé demoraria 10 minutos, você pode fazer um percurso de carro mais rápido. Um dos assuntos debatidos na audiência foi o grande número de acidentes envolvendo motociclistas. A maior crítica é em relação à facilidade com que condutores conseguem habilitação para dirigir sobre duas rodas. A cada 24 horas morre um motoqueiro, morre 3 motoqueiros em Goiânia e em Goiás. Então é um índice alarmante, é uma coisa assustadora. Tem que ser feito urgente uma questão de trabalhar a carteira de habilitação desses motociclistas. Tem que trabalhar uma educação diferenciada para eles, chamada direção defensiva. O motoqueiro ele tem que andar numa moto sabendo que pode ter um carro que fura ali um sinal. Ele não pode andar confiante, tem que andar com o pé atrás para que haja uma melhor redução nessa questão do índice de motociclistas. Em vez de remediar, por que não antecipar e não educar? Né? Nós estamos gastando, o governo está gastando 3, 4 vezes mais com remediar do que se estivesse educando e tomando decisões antecipadas. O presidente do Detran reconheceu o problema e prometeu mudanças. O governo de Goiás está preparando uma grande ação, um grande programa para esse público específico de motociclistas. Entre os estudantes que assistiram à audiência estão alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. Um momento importante para que o motorista do futuro possa tornar o trânsito de Goiânia mais humano. Eu acredito que a gente pode mudar o trânsito. A gente pode mudar o comportamento, as mesmas coisas que acontecem, os acidentes que acontecem. Em junho, 2 funcionários da Prefeitura foram ouvidos pela Comissão de Vereadores criada para investigar possíveis irregularidades na venda e troca de áreas públicas. Os vereadores questionam a legalidade da permuta de uma antiga área da Prefeitura em frente ao Paço Municipal, que hoje pertence a uma revendedora de veículos, por outra no Residencial Itamaracá, região noroeste de Goiânia. O presidente da Comissão Imobiliária do Executivo foi o responsável pela avaliação dos lotes. Ele afirma que os valores definidos em 2008 foram justos, baseados em uma pesquisa de mercado. O município não levou prejuízo na questão dessa permuta, porque eu vou mostrar para o senhor que se a gente tivesse feito, eu vou passar um relatório para Vossa Excelência, que o valor do lado do Itamaracá, da área do Itamaracá, se fosse feita pelo valor da média, tinha dado muito mais da gleba da extensão de Jardim Goiás. O chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário esclareceu que sua função não é verificar preços de lotes que vão ser permutados e disse ainda que o processo não foi avaliado pela profissional que ele indicou. Esse processo ele chegou na Procuradoria no dia 28 de abril de 2008. Imediato, no mesmo dia, devido à pressão de isso é rápido, tem que ser depressa e tal, eu passei esse processo para uma advogada de minha inteira confiança, a doutora Yara. Esse processo não tem uma explicação, ele apareceu na mão de uma outra procuradora, que eu, 2 dias depois, e ela escreveu à mão lá, se recebi das mãos do Dr. Sérgio esse processo para análise, com letra dela. Ora, eu não faço isso. Quando eu distribuo para o procurador e por um motivo qualquer ele pede para ser trocado, eu anulo aquela distribuição e redistribuo para outro. Esse é o critério que eu uso lá. Esse processo apareceu na mão dessa procuradora e ela deu um parecer favorável, dizendo que estava tudo bonitinho. O presidente da comissão, vereador Elias Vaz, acha que a permuta gerou prejuízo ao município e diz que os vereadores vão continuar as investigações. Para nós está claro que houve lesão ao patrimônio público. Hoje o metro quadrado naquela região chega a R$2.000 e uma área de 9 mil quadrados poderia chegar a 18 milhões. A prefeitura não arrecadou sequer 2.700.000 entre permuta e venda do imóvel. Então isso é um prejuízo tremendo, profundo ao erário público, né?
Também em junho, lei aprovada aqui na Câmara foi sancionada pelo prefeito Paulo Garcia e obriga as agências bancárias a colocar assentos para quem espera atendimento. A audiência foi realizada com o objetivo de acertar os detalhes que vão garantir a aplicação da Lei 9.017, aprovada este ano na Câmara Municipal. De autoria do vereador Cimeison Silveira, ela obriga os bancos a oferecerem assentos para todos os usuários que estiverem na fila aguardando atendimento. Falta fixar, por exemplo, quanto tempo de prazo os bancos vão ter para se adequar. Uma lei nova e precisa se dar agora o tempo para que as instituições financeiras se adequem com a realidade da lei. Depois desse prazo, os bancos vão ser punidos se não obedecer. Sim, inclusive a lei prevê essa punição de R$3.000 a 3 milhões, é uma multa pesada. Então, a partir desse momento, as agências que não se adequarem serão acionadas e multadas. O representante dos bancos diz que medidas como assentos e senhas de atendimento já estão sendo adotadas mesmo antes da lei. Mas não haveria, segundo ele, como garantir que todas as agências e todos os usuários vão ser atingidos. Ainda há uma demanda grande com relação ao atendimento direto aos caixas. Porém, se a gente observar, a maioria das agências que tem essa demanda de pessoas também não tem espaço para estar colocando cadeiras disponíveis. E para que haja alguma alteração com relação aos layouts das agências, isso é mais complexo, porque esses layouts já tem uma recomendação da própria Polícia Federal. Então fica muito complicado fazer uma mudança nesse porte, sem o atendimento, das leis vigentes. A lei beneficia os clientes, mas também tem o apoio dos bancários. O atendimento tem que ser rápido, com qualidade e tem que aguardar confortavelmente o atendimento. Ou seja, é um conforto para o cliente que acaba refletindo no trabalho do bancário. Com certeza. À medida que o cliente tem essa disponibilização de assento, o atendimento já começa a dar qualidade, Também virou lei projeto que obriga as agências a ter vigilante dia e noite, inclusive aos fins de semana e feriados. O projeto de autoria do vereador Joãozinho Guimarães chegou a ser vetado pelo prefeito, mas os vereadores derrubaram o veto. Agora os bancos é que pretendem recorrer da decisão. Ainda em junho foi aprovada a lei que obriga empresas a oferecer protetor solar para trabalhadores expostos ao sol. Além de incômodo e cansativo, o trabalho sob o sol forte pode causar doenças graves, como câncer de pele. Para prevenir estes problemas, o vereador Dr. Jean criou o projeto de lei obrigando as empresas privadas a disponibilizarem filtro solar aos seus funcionários. Os trabalhadores que ficarem mais de 30 minutos diários sob o sol terão direito ao uso do protetor. Um exemplo são os empregados da construção civil, que muitas vezes passam o dia todo expostos ao sol. O projeto foi vetado pelo prefeito Paulo Garcia e retornou à Câmara. O veto foi derrubado por unanimidade. O vereador Dr. Jean apresentou imagens do câncer de pele para convencer os colegas e disse que o próprio prefeito pediu a derrubada do veto. Quando o prefeito Paulo Garcia sensibilizou, que eu conversei com ele pessoalmente, em que liberasse a base dele próprio, aqui na Câmara Municipal, que apoiasse esse projeto, ele foi de imediato realmente coerente com o projeto. Ele viu que é um projeto que ajuda o município de Goiânia e que ajuda o trabalhador a evitar o câncer de pele. Daqui a pouco nós vamos relembrar o que foi notícia nos meses de agosto e setembro. É só um instante. Eu moro em Goiânia, O mais grave é que em algumas regiões a gente ouve depoimento de trabalhadores de que as nascentes estão sendo soterradas, isso lá à noite, quando o trabalhador está lá fazendo o seu trabalho, para o proprietário, e em cima desse local onde havia uma nascente, foi plantada a cana, Então, assim, ela chega com uma ideia muito boa de desenvolvimento do biocombustível que vai resolver o problema do meio ambiente, mas ao mesmo tempo deixa um rastro de devastação ambiental e umas coisas também mais graves seria a exploração do trabalho, Então tem um impacto ambiental e o social também, Medidas simples a partir da sua prática, da sua vida,
desde a hora em que acorda até a hora em que dorme à noite, pode contribuir, sim, para o não aquecimento global. Isso, desde que o transporte que eu pego para ir para o meu trabalho, o plantio que eu faço na minha casa, né, a gente preservar o nosso meio ambiente através de espécies mais naturais que possam contribuir para a melhoria da nossa alimentação. De longe, ele se destaca. Em uma das avenidas mais tradicionais de Goiânia está a Torre do Relógio. As obras começaram em 1940. 2 anos depois, a torre foi inaugurada no canteiro central da Avenida Goiás, perto da Praça Cívica. Em 98, passou por uma restauração. A Torre do Relógio é patrimônio Art Deco de Goiânia. A nossa casa é um lugar que a gente tem orgulho de mostrar para todo mundo. Um lugar onde todos têm voz e defendem suas ideias. A Câmara Municipal de Goiânia é a casa de todo cidadão. Um espaço aberto para o debate e a democracia na nossa cidade. Como em todas as casas, a Câmara funciona melhor quando todos contribuem. Participe do dia a dia da Câmara. Acompanhe os trabalhos pelo site, nos principais jornais da cidade e pela TV Câmara. Sua cidade é seu mundo. A Câmara Municipal é a sua casa. Voltamos com a retrospectiva de 2011. Depois do recesso no mês de julho, os vereadores aprovaram um projeto para resolver a situação de quem se sente incomodado com ligações de telemarketing, que divulgam produtos e serviços, muitas vezes mesmo nos fins de semana e fora do horário comercial. Confira. Foi aprovado em última votação um projeto que obriga o PROCON de Goiânia a criar um cadastro com nomes de consumidores que não querem receber as ligações. A proposta é do presidente da Câmara. Nós estaremos aí garantindo o respeito à privacidade e à intimidade das pessoas. Se você quiser receber, você não se inscreve nesta lista. Se você não quer receber, você se inscreve e o PROCON vai fiscalizar. Também em agosto foi aprovado o projeto para regulamentar o trabalho de mototaxistas e entregadores em Goiânia. São fixadas regras para o trabalhador que atua como mototáxi, motofrete e motoboy. Ter 21 anos completos, CNH por pelo menos 2 anos, passar por curso credenciado pelo Conselho Nacional de Trânsito, comprovar residência no município, apresentar certidão negativa criminal, identificar a moto e adotar uma série de itens de segurança. A regulamentação do trabalho de profissionais que andam sobre 2 rodas segue uma lei federal. De acordo com o autor da proposta, o presidente da Câmara, Irã Saraiva, a novidade traz garantias tanto para os trabalhadores quanto para quem contrata o serviço. Um serviço sem regulamentação, ele não transmite nada de segurança, ele não transmite segurança para quem tem, até quando vai poder trabalhar, e muito menos aquele que é o usuário. Então, nesta hora, nós mexemos com todo o espectro, inclusive para facilitar a maneira da pessoa se registrar. A forma de usar o capacete, a segurança, enfim, todos os detalhes, né? A parte de habilitação, que muitos estão trabalhando sem isso. Então eu acho que a lei agora, ela vem favorecer as 2 pontas. Ao longo do ano foram realizadas várias audiências públicas e em setembro uma delas discutiu a regularização fundiária em Goiânia. A Câmara Municipal pediu mais agilidade na análise de processos pela Prefeitura. Manuel Divino vive há 10 anos no setor Xangri-Lá 2, na região norte de Goiânia. Ele conta que o terreno não fazia parte da área de expansão urbana, mas a situação foi resolvida com a aprovação do plano diretor. Apesar disso, os moradores ainda aguardam a regularização da área. Significa mais cidadania, significa qualidade de vida, significa melhoria nas habitações, porque as famílias precisam de ter a sua propriedade legal, registrada, para que tenha mais facilidade na hora de buscar um financiamento, endereço próprio. Inclusive nós estamos lá, as famílias não têm nem endereço sequer, numa situação de total abandono por parte do poder público, que as famílias moram em Goiânia, trabalham, pagam seus impostos e, no entanto, não usufruem de um direito que é deles, de ter a sua cidadania respeitada no seu dia a dia e
no que diz respeito à moradia e à casa própria. Estimativas apontam que hoje, em Goiânia, mais de 20 mil famílias estejam esperando pela escritura da casa. O vereador Maurício Beraldo, do PSDB, promoveu uma audiência pública para cobrar da Prefeitura mais agilidade nesse processo. As leis para regularizar a cidade hoje existentes em Goiânia são as melhores do Brasil agora. Acabar com a burocracia, ter uma diretriz e aplicar a lei imediatamente, garantindo essas escrituras. O plano diretor que nós aprovamos em 2007, ele já manda regularizar a Goiânia, manda escriturar com base na lei federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que diz que todo homem e mulher que mora na cidade, área pública, seja área pública ou particular, não esteja em área de risco, ela tem o direito de ter a sua escritura. E agora, o que nós queremos é levar a Prefeitura de Goiânia a ter uma agilidade nesses processos. Levar a Prefeitura a ter uma diretriz que unifique as várias áreas que tem que passar um processo de regularização. Porque hoje, para se regularizar uma área, você tem que passar na Secretaria de Planejamento em diversas divisões, na Agência do Meio Ambiente em diversas divisões, na Procuradoria do Município em diversas divisões. Isso às vezes leva 5 anos, 6 anos, até 10 anos ou mais. Uma das propostas, segundo o secretário municipal de Planejamento, é criar uma comissão com representantes de vários órgãos da Prefeitura. Grupo executivo envolvendo a nossa CEPLAN, envolvendo a AMA, a Secretaria de Habitação, porque muitas regularizações fundiárias dependem de novas moradias, e envolvendo um órgão fundamental para a Prefeitura, que é a Procuradoria nossa. O processo chega na Procuradoria, demora demais para poder andar. Então nós temos que dar resposta à população. São várias regularizações pendentes, alguma coisa em área do Estado, alguma coisa em área do município, alguma coisa em áreas particulares. Esses particulares muitas vezes venderam aquilo ali e desanimaram, desistiram no meio do processo. Então é preciso um esforço conjunto, o Ministério Público quer nos auxiliar nisso, então nós precisamos melhorar essa integração, criar esse grupo executivo de regularização fundiária. Ainda em setembro, a Câmara aprovou o projeto que fixa prazo para a regulamentação da atividade de lavadores de carro na capital. O projeto aprovado em última votação modifica o Código de Posturas do município. Retira da lei o artigo que proíbe a lavagem de carros em praças da cidade. Autor do projeto, o vereador Paulo Magalhães, explica que o texto também fixa prazo de 90 dias para que os órgãos da Prefeitura definam todas as regras da atuação desses profissionais no município. Serão respeitados todos aqueles que já estão trabalhando, serão cadastrados pela Prefeitura o órgão competente, será pago as taxas, que tem direito de pagar as taxas, vão recolher INPS e também eles vão trabalhar em sintonia com o órgão do município, do meio ambiente, que é a AMA, que vai dar um curso de treinamento para que eles possam trabalhar em sintonia com o meio ambiente. E depois de outro projeto aprovado pelos vereadores, concursos públicos realizados pelo município terão que seguir novas regras. O projeto do vereador Virmondes Cruvinel Filho foi aprovado em última votação. E se for sancionado pelo prefeito, vai garantir que o candidato aprovado em cadastro de reserva de qualquer concurso público realizado pelo município só pague a taxa de inscrição quando tomar posse. Segundo o vereador, é uma forma de respeitar o esforço das pessoas que buscam se tornar funcionários públicos. O que determinará isso consequentemente? Evitar que novos concursos sejam feitos com o propósito de cadastro reserva, fazendo assim novos concursos que nós defendemos aqui na Câmara Municipal, mas que onde tenha previsão de número de vagas e que essas vagas sejam chamadas o mais rápido possível. Essa novidade valeria, uma vez sancionada, para todos os concursos do município de Goiânia. Justamente, o propósito é levar isso através de lei para que todos os concursos feitos no âmbito de Goiânia sejam orientados com essa tese. Mais uma vez, ressaltando, nós defendemos o concurso público, mas que tenha previsão de vagas e que esses candidatos aprovados sejam nomeados, para evitar esse constrangimento de várias pessoas que já foram aprovados, passam anos e anos de estudo e aí fica nessa situação de constrangimento, onde que não tem nem a previsão ou a data prevista para serem chamados. Em setembro, a Câmara aprovou benefício importante para os moradores de Goiânia.
Goiânia. Eles tiveram prazo até dezembro para pagar o ISTI, o imposto que incide sobre a transferência de imóveis com desconto. A redução foi de 40%. A Prefeitura analisa se o desconto vai continuar nos próximos meses. E também em setembro passou em última votação aqui pela Câmara projeto da vereadora Cidinha Siqueira, do PT, que institui o Código Municipal de Mobilidade Urbana. Conheça os principais pontos. Entre as propostas estão o incentivo ao uso de bicicletas, com implantação de ciclovias, melhoria do transporte coletivo, utilização de combustíveis não poluentes, revisão do desenho urbano de Goiânia, medidas para reduzir congestionamentos e acidentes de trânsito e maior acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. E um convênio firmado em setembro está ajudando o servidor da Câmara a realizar o sonho da casa própria. O convênio entre a Câmara Municipal e o Banco do Brasil foi assinado durante uma solenidade com servidores da casa. Tanto funcionários efetivos quanto comissionados poderão ter acesso a financiamento com juros de 8,4% ao ano. O banco financia até 80% do valor do imóvel, que pode variar de R$20 mil a R$500 mil. As parcelas, fixas ou decrescentes, podem ser pagas em até 30 anos. Os funcionários interessados devem entrar no site do banco ou procurar qualquer agência. Além dos juros baixos, o superintendente regional de varejo do Banco do Brasil destaca que o financiamento pode beneficiar até quem já tem casa própria. O funcionário pode ter mais de um imóvel, não há qualquer problema. O objetivo é melhorar a qualidade de vida, então, dos funcionários, mas tanto pode ser o único ou o primeiro imóvel do funcionário, como até mesmo para investimento. Não há qualquer impedimento que o funcionário tenha um ou mais imóveis para ele tomar essa linha de crédito no Banco do Brasil. A Constituição de 1988 já fala em alguns pontos de dignidade. A moradia é um deles. Então, ter a sua casa própria é um começo para depois viver melhor, depois buscar uma educação que alcance realmente toda a família, a saúde, enfim. Eu acho que sem um teto não se vive bem. Nós vamos para um intervalo e já voltamos com as principais notícias dos meses de outubro e novembro aqui na Câmara. O prédio do Departamento Estadual de Informação foi fundado em 1946 na Praça Cívica para integrar o complexo administrativo do governo do estado. A partir de 1965, passou a abrigar o Museu Zoroastro Arteaga, patrimônio Art Deco de Goiânia. A nossa casa é um lugar que a gente tem orgulho de mostrar para todo mundo. Um lugar onde todos têm voz e defendem suas ideias. A Câmara Municipal de Goiânia é a casa de todo cidadão. Um espaço aberto para o debate e a democracia na nossa cidade. Como em todas as casas, a Câmara funciona melhor quando todos contribuem. Participe do dia a dia da Câmara. Acompanhe os trabalhos pelo site, nos principais jornais da cidade e pela TV Câmara. Sua cidade é seu mundo. A Câmara Municipal é a sua casa. Sou nascido nessa terra, no estado de Goiás, limite com a Bahia, região de Cerrado, e vivo na minha própria pele o drama dessa região que está sendo devastada pela ganância do poder econômico. Cerrado está sendo substituído pelo plantio, pela monocultura da cana, arrasando a cobertura vegetal deste bioma, destruindo a fauna, a flora e prejudicando seriamente o grande manancial que é o Cerrado, manancial das 3 grandes bacias do Brasil. É preciso conscientizar a população. A consciência coletiva da população, das camadas populares, da massa popular, que é beneficiária desse equilíbrio e que vai depois estar em cima de um deserto.
Estamos de volta para relembrar as principais notícias de 2011 aqui na Câmara. Em outubro, uma iniciativa importante. Vereadores aprovaram um projeto que proíbe a instalação de para-raios radioativos em Goiânia. O autor é o vereador Anselmo Pereira, do PSDB. Nós descobrimos que os para-raios que tem amerizio 241, que foram analisados pela CNEM, são tão radioativos quanto o Césio-137. Se mal manuseados, se quebrados em lugares indevidos e não guardados nas proporções de até 431 anos, podem contaminar novamente a população de Goiânia. Nós fizemos uma pesquisa e acabamos de aprovar uma lei onde estamos determinando que, principalmente através da AMA, seja retirado todos os para-raios radioativos do município de Goiânia e que tem em média quase ainda 70 nos antigos prédios de quando Goiânia foi instalada. Ou seja, de uma década da fundação de Goiânia para cá, nós tivemos instalação de vários para-raios com amerizio 241, extremamente radioativos e danosos à saúde pública. Também em outubro começou a vigorar lei de autoria do presidente da Câmara, Irã Saraiva, que proíbe caminhões com peso acima de 7 toneladas e mais de 8 metros de comprimento de circular pela região central de Goiânia. Confira os detalhes. A restrição vale para a Avenida Independência, entre a Rua 68 e a Rua 74, toda a Rua 74, Avenida Paranaíba, entre a 74 e a Avenida Anhanguera, e entre a Anhanguera e a Rua 68, toda a Rua 68, Alameda dos Buritis, Avenida Assis Chateaubriand, entre a Avenida Dona Gersina Borges e a Rua 94, Rua 10, Avenida Universitária e Alameda Botafogo. Os caminhões não podem rodar de segunda a sexta-feira de 7 da manhã às 7 da noite e aos sábados das 7 da manhã às 2 da tarde. Em novembro foi aprovada aqui na Câmara a criação da Secretaria de Políticas para a Mulher. O projeto foi discutido com vários partidos e por isso teve aprovação fácil aqui no plenário. Entre os objetivos da nova secretaria está o combate à violência à mulher e a capacitação de mulheres para o mercado de trabalho na construção civil. Embora não esteja prevista no orçamento, a Secretaria deve iniciar seus trabalhos ainda este ano, como conta o líder do prefeito na Câmara. O primeiro passo agora é dar-se início às formalidades, ver as questões de estrutura, fazer as emendas no orçamento para que possa dar viabilidade econômico-financeira para essa secretaria e automaticamente todas essas pessoas que já estão envolvidas, que na prática já exercem esse trabalho, poder agora com mais estrutura, poder dar o apoio que a mulher no município de Goiânia merece. A seguir, o mês de dezembro na Câmara. Voltamos já. Os fenômenos extremos de chuvas torrenciais, enchentes, tempestades, frio, calor intenso, afetam a todas as pessoas em todo o planeta Terra. Mas afetam de forma mais fortemente as pessoas pobres, porque estão em situação mais vulnerável e têm muita dificuldade para se adaptar às novas condições e às mudanças do clima. Como tem também muita dificuldade de recuperar sua vida, recuperar seus bens, reorganizar a sua família após uma sequência de tragédias provocadas por esses fenômenos. A prática da solidariedade, juntamente com a atitude de cuidado pela vida, de cuidado com todas as formas de vida, de cuidado com as fontes da vida, para que as futuras gerações possam também usufruir, viver, serem felizes e construir a vida nesse planeta. Que realmente a vida possa existir com plenitude e que viver nesse planeta seja de fato um bem viver e que todos sejamos felizes, como é o projeto de Deus Criador para toda a humanidade. A
nossa casa é um lugar que a gente tem orgulho de mostrar para todo mundo. Um lugar onde todos têm voz e defendem suas ideias. A Câmara Municipal de Goiânia é a casa de todo cidadão. Um espaço aberto para o debate e a democracia na nossa cidade. Como em todas as casas, a Câmara funciona melhor quando todos contribuem. Participe do dia a dia da Câmara. Acompanhe os trabalhos pelo site, nos principais jornais da cidade e pela TV Câmara. Sua cidade é seu mundo. A Câmara Municipal é a sua casa.